Sem dúvidas, Monoma Strange só dá orgulho, por conta de que ele produziu uma das entradas mais icônicas dos animes, onde vemos os heróis surgindo ao lado de Midoriya para enfrentar o grande terrorista dos animes, All For One. Diante disso, vamos dar destaque ao Monoma. Como é que ele produziu isso? Como é que foi proporcionado? A explicação vem através do capítulo de número 344, que é o foco do vídeo, onde eu citarei os spoilers, o sumário que vai nos dar a visão geral, e eu falarei alguns detalhes sobre o que eu achei relevante conforme eu apresento para vocês sobre o que vai se tratar esse capítulo. Então já dá aquele like maroto para que eu saiba que você tá gostando do conteúdo de Boku no Hero aqui no canal, e já comenta aí o que você achou desse capítulo quando você ter visto o vídeo até o final. Porque, sério, esse capítulo promete, rapaziada. Eu já tô dando uma olhada aqui rapidinho no sumário, eu tô vendo que o nosso querido Aizawa foi nerfado, a fala dele conclui isso, ele não tem mais o poder, digamos, 100% de negar a individualidade que ele tinha. Então, se você quer saber como ele possivelmente perdeu essa individualidade ou ao menos foi nerfada, se liga só no vídeo que você vai entender com detalhes possivelmente a nova era da Aizawa. Ele pode não estar mais nas linhas de frente, mas ainda será aquele professor gostosão, mentor dos alunos aposentado, creio eu. Então, bora logo falar sobre o sumário. Conta aí com o seu comentário, com a sua inscrição se for seu primeiro vídeo. Seja muito bem-vindo, se inscreva aqui, mostre seu apoio, se torne da Legião Pirata Super-Heróis do Haru Senpai, para que eu saiba que você vai gostar do conteúdo que eu vou produzir a partir de agora, cada vez mais, que você irá acompanhar. Então, bora logo falar? Então, vamos lá! Sumário do capítulo de número 344 de Boku no Hero Academia, onde o título se diz Protagonista. Então, começa com um flashback de All Might no dormitório dos alunos, dizendo que nenhuma patrulha vai conseguir encontrar o All For One. Para capturar um covarde daqueles, é necessário atraí-lo para fora. Como você atrai um ratinho fora, né, digamos que da toca, atraindo com queijo, estilo Tom e Jerry. E acontece que com isso, o queijinho seria o One For All, mas para atraí-lo, ele precisa da informação de que o One For All vai ficar no lugar isolado. E com isso a gente vê, o plano dele se conecta nesse aspecto ao do Aizawa. Tsukauchi disse que partindo do pressuposto que eles ainda têm a Search, All For One será capaz de localizar a posição de Deku à distância. Por isso a sugestão do Erasahedon foi usar o Aoyama para levá-lo a um lugar isolado. Todos ficam felizes ao saber que ele será parte do plano, mas Momo lembra de que os pais disseram sobre ele saber quando estão mentindo. Tsukauchi responde que já encontraram uma resposta para isso. As conversas do casal com o All For One sempre foram por algum dispositivo de transmissão, nunca cara a cara. Ele deve ter um jeito de identificar mentiras através do tom de voz. Por isso, Aizawa também pensou de um jeito de fazer com que essa voz chegue aos ouvidos do All For One sem um pingo de mentira nele. É aí que Shinzo entra na sala e os alunos vão à loucura, dizendo que seu uniforme é muito maneiro. Tsuyu disse que está confusa com isso, desde que Aizawa explicou o plano, porque na época do treino da uma versão 1B, ele não conseguia usar sua individualidade para fazer outros falarem por conta própria. X então explica que para ser digno de tentar no curso de heróis, ele fortaleceu sua individualidade e vai ser capaz de controlar os pais do Aoyama. Nossa, cara, agora tá muito explicado. Sério, tá muito explicado. Por conta de que o Shinzo fez realmente. Os pais do Aoyama não iam saber que estavam sendo possivelmente controlados. E nesse momento, o Shinzo deu a informação como se fosse eles. E nisso, não é uma mentira. Porque o Shinzo está fazendo a lavagem cerebral. E eles estão sofrendo isso. Então não é uma mentira de fato. E acontece que nesse momento, o All For One foi manipulado. Nossa, o All For One foi manipulado pelo Shinzo. Essa que é a questão. O Shinzo foi o MVP. Ele e o Monoma. O Monoma fez os heróis chegarem lá no final. E o Shinzo que possibilitou tudo isso. Nossa, muito bom. Perfeito, sério mesmo. Mas vamos lá. Os alunos estão muito felizes e se perguntando sobre seu nome de herói, em qual classe vai entrar, pedindo para que seja na A. Nezu interrompe e diz que, embora Shizu não tenha uma licença provisória, o mero da Comissão de Segurança Pública deu permissão para que ele usasse sua individualidade. É algo muito hipócrita, vamos ser honestos. Você não vai ter licença provisória, mas a gente vai deixar você usar a individualidade porque estamos num cenário apocalíptico e você é necessário. Cara, isso aí... Sério, não tem como não falar que é um lixo o sistema ali de Boku no Hero. Porque é um lixo que a gente sabe que foi abordado isso na forma lá do Deku Vigilante, que é um lixo que fez a sociedade toda virar esse caos, a forma como é a dinâmica do governo. Então, eu não ligo de falar que realmente até nessa parte dos heróis é um lixo. Porque literalmente o cara era o único, eles não teriam uma outra forma, porque ele faz uma individualidade que é possível manipular a pessoa. E acontece que eles sabem que eles precisam do garoto e nem pra dar uma licença provisória. Mano, isso aqui é muito irreal. Me desculpa. O cara foi treinado pelo Erasahedon, ele já tá ganhando experiência, tudo bem, não é comparado ao pessoal da turma 1A, mas acontece que ele foi vital pra isso acontecer. Mano, chega a ser um absurdo ele não ganhar licença provisória por ter sido vital pra fazer essa emboscada no All For All. Minha opinião.
Tokoyami se questiona sobre como eles poderão mobilizar os heróis se o All For One possuía Search, porque seria muito fácil para ele perceber a armadilha. All Might diz que eles não precisam estar no mesmo local, e corta para o Hospital Central, onde vemos Aizawa, Vlad, Monoma e Kurogiri. Aizawa diz que foi um pedido do All Might, e Vlad pergunta se Monoma está pronto para desempenhar um papel tão importante. Ele provoca Aizawa, dizendo que parece até piada pedir para ele aperfeiçoar uma individualidade dessa em apenas alguns dias. E realmente, é séria a tensão, né? É justo a provocação pro Aizawa, porque a individualidade do copy não é algo tão fácil de você conseguir, porque você vai estar copiando uma individualidade de uma pessoa alheia. É uma individualidade totalmente nova. E já foi mostrado na dinâmica de Boku no Hero Academia que para você aperfeiçoar uma individualidade, levam-se anos. O Midoriya conseguiu em meses, mas é protagonista. E acontece que mesmo assim você viu que o Midoriya apanhou pra caramba, teve vários ossos quebrados. Então fica ainda a cargo, o Midoriya é um caso específico. Mas acontece que para você polir uma individualidade a la Bakugou, por exemplo, leva anos para você conhecer tudo da sua Creek. E é interessante, porque como que o garoto vai aprender uma individualidade totalmente nova em dias? E ainda mais uma individualidade de abrir portais, do Kurogiri. Sério. Mas vamos lá. Erisa se desculpa e diz que Kurogiri não responde mais a sua voz, e não deve saber quem ele realmente é. Agora que perdeu um dos olhos, ele mal consegue usar o apagamento direito, então provavelmente não vai poder fazer muito na próxima guerra. Interessante esse ponto, rapaziada, por conta de que aqui está mostrado que devido à perda de um dos olhos, o Eraserhead não consegue ativar sua individualidade de apagamento, ou seja, não tem a mesma eficácia. E é interessante porque a individualidade fica muito ligada aos glóbulos oculares. Algo que é interessante. Eu gostaria, obviamente não vai acontecer, mas eu gostaria que ocorresse novos arcos, possivelmente, e o Eraserhead mostrasse que ele conseguiu polir a sua individualidade de uma forma que ele anula, por exemplo, no estalar de dedos, por um determinado período de 30 segundos a 1 minuto. Eu gostaria de ver uma nova dinâmica para o apagamento. Eu acho que seria legal ser algo que não é mais atrelado apenas aos glóbulos oculares para onde ele está olhando. Vai mudar um pouco a dinâmica do personagem, do que foi introduzido para nós? Sim, mas é um conceito novo de reinventar a individualidade numa dinâmica nova, e eu acho que isso seria muito interessante de ocorrer, minha opinião. Por conta que ele tem uma eficácia mostrando o olho dele. Mas como ele perdeu o outro, ele não vai conseguir, por exemplo, ficar no mesmo tempo que ele conseguia olhando na mesma direção sem piscar. Então é interessante se ele conseguisse uma dinâmica nova de usar a individualidade. Eu gostaria que isso ocorresse, mas não sei se isso será mostrado em Boku no Hero, sendo que estamos possivelmente no último arco. Mas se tivesse um novo arco, eu gostaria de que fosse focado isso para mostrar uma nova versão do Eraserhead. Só se o autor desejar nerfar ele realmente, daí eu acho que vai ser difícil. Mas vamos lá. Monoma o conforta, dizendo que segundo todos que estavam em Jakku, todos os heróis teriam sido exterminados se Erisa não estivesse lá. E realmente, o Erisa foi aquele counter que segurou bastante, né, o pessoal lá. Ele então continua dizendo que já está acostumado a ouvir que nunca poderia se tornar um herói de verdade, com essa individualidade, que é um poder de coadjuvante. Vado então apoia o braço em seu ombro e diz que nessa estratégia não existe coadjuvantes. Monoma poderá brilhar como um dos protagonistas. Na verdade, o Monoma foi o MVP. Se não fosse pelo Monoma, o Midoriya estava ferrado, não tinha plano. Foi o Shinzo e o Monoma, eles que fizeram tudo isso ocorrer. Mas vamos lá. Voltamos para o presente, com os heróis saindo dos portais, enquanto Monoma ri e se vangloria do efeito. Vemos All Might em uma sala de comando com várias telas, dizendo que eles já estão esperando que o All For One trouxesse um exército. Porque se roubar o One For All, agora não vai mais precisar fugir e se esconder. Dabin avança em direção a Endeavor, dizendo que não esperava encontrá-lo aqui, e perguntando se primeiro ele gostaria de assistir à morte de seus companheiros. Ele atira uma enorme quantidade de fogo, mas ao mesmo tempo um iceberg de gelo é expelido dos portais. Shoto sai deles em seguida e diz que não vai deixar seu irmão idiota agir como bem entender. Dabin percebe a presença dele e começa a rir. All Might então grita: "Sistema de Troia! Ativar!" E vemos enormes construções metálicas saindo do chão, prendendo os vilões dentro delas. All For One se questiona porque os heróis deveriam saber que eles podem destruir essas coisas em segundos, mas logo entende qual é a verdadeira intenção. Tsukauchi diz para All Might que dessa vez eles vão conseguir vencer com a estratégia que ele bolou. As gaiolas metálicas começam a se mover e Monoma abre os portais mais uma vez, enquanto All For One confirma que o plano é separar os vilões, concluindo o capítulo de uma maneira espetacular. Sem dúvidas, esse capítulo foi excelente, pessoal. Não tem como, eu fiquei empolgado, vou ser honesto com vocês, por conta de que o Monoma, ele foi vital pro plano. Ele e o Shinzo, porque o Shinzo possibilitou a emboscada para atrair o All For One.
como o All Might diz, ele é covarde, ele nunca vai sem uma estratégia. E acontece que foi a primeira vez que o All for One foi manipulado, porque ele não esperava isso. E acontece que depois o Monoma Strange possibilitando a abertura dos portais novamente para colocar os vilões dentro das gaiolas, mandando eles para longe, foi perfeito. Sério, eu fiquei apaixonado por essa temática. Na minha opinião, Shinzo e o nosso querido Monoma foram os pilares que possibilitaram a ponte de ser construída. E com isso, agora tá na hora, Midoriya. Agora não tem desculpa. Agora libera o poderosão lá 100%, já atira um Fadin, faz 1 trilhão One for All % e acaba lá com o garoto lá do Shigaraki, salva o menino e daí acaba com o All for All e essa lavagem cerebral e, se possível, faz com que nasça de volta a New World e você receba essa individualidade. Quem acompanha aqui meus perfis nas redes sociais, meu channel, sabe sobre a possibilidade do Deku herdar a New World. Infelizmente, a New World aparentemente foi expurgada, não deixou de existir, mas eu gostaria que um resquício dela fosse mandada pro One for All. Eu ainda tenho essa esperança. Ainda assim, rapaziada, é interessante por conta de que foi uma dinâmica muito boa do capítulo. Eu acho que a batalha entre Dabi e Todoroki vai ser uma das primeiras. O autor, obviamente, vai enrolar pra mostrar a batalha entre entre One for All e All for All. Então, acontece que eu acho que ele vai fazer novas dinâmicas. Uma batalha muito importante, que a gente tá muito empolgado, ele já deve colocar como uma das primeiras. Depois ele vai jogando algumas batalhas que não são tão relevantes e depois chega na grande batalha que a gente tá esperando. Mas ainda assim, o Correio tem uma dinâmica muito de mostrar várias sequências, várias lutas no mesmo capítulo, possivelmente. Então, a gente pode ter 2 lutas fazendo troca-troca de cenas por capítulo. Então, é interessante ser frisado isso. Mas ainda assim, eu creio que vai ser muito interessante por conta de que a emboscada foi criada, os portais foram feitos e podemos ter outros heróis ainda surgindo. Por conta de que se foi feito essa separação dos vilões, pode ser que outros heróis apareçam. Até Erisa Hedo lutando contra algum vilão. Pode ser que algum herói internacional chegue em determinado ponto onde o portal do Monoma foi criado. Então é interessante isso de ser frisado, né, jovens? Ainda assim, foi um capítulo que eu gostei. Eu acho que mostra muito a importância de personagens que são centrais da trama, mas não são os personagens principais. É interessante ser frisado isso. Então, eu gostei bastante dessa parte, digamos, que foi mostrada. E com isso, eu fico com essa expectativa criada, por conta de que o próximo capítulo vai lançar logo. Então, o que a gente pode esperar dele? Próximo capítulo, possivelmente, a gente vai tentar o All for On, criando alguma coisa para acabar com esse plano. Possivelmente, o Monoma vai ser um pouco pressionado, mas ele vai conseguir separar a grande parte dos vilões. E com isso, a grande batalha já vai ser mostrado em quais serão as lutas. Possivelmente, Himiko Toga vs Uraraka Ochako junto de Tsuyu. Podemos ver Endeavor contra o Toya e junto do Shoto Todoroki. Pode ser que a gente veja a Big Tree enfrentando, talvez, qual outro personagem que é principal ali, que eu não me recordo. Algum personagem importante do All for One, que faz parte da gangue dele, ou algum personagem totalmente novo. E daí a gente vai vendo a parte dos mais importantes, que é a Midoriya, Kacchan versus, né, o Shigaraki e o All for All. Mas vamos esperar, né? Por conta que o próximo capítulo lançando, daí a gente tem certeza se isso vai acontecer. Mas uma coisa você já sabe. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de Boku no Hero Academia. Mata, né?